Glória a Deus. Irmãos, o título que vocês escolheram para esse período de carnaval e a mensagem, o texto bíblico é muito forte. Encontra-se em Hebreus 1, versículo 7. Você que tem a sua Bíblia aí, se você quiser abrir, se puder abrir, Hebreus 1, versículo 7. Interessante como que nós oramos esses dias em cima desse texto, como Deus falou ao nosso coração, e eu gostaria então de ler com você nesse momento. Diz assim: e quanto aos anjos, diz, faz dos seus anjos mensageiros, e de seus ministros labaredas de fogo. Interessante que o escritor do livro de Hebreus, alguns estudiosos dizem que quem escreveu Hebreus foi Paulo, outros dizem que foi Pedro, mas ele estava muito preocupado, estava completamente concentrado em passar uma mensagem e que ficasse muito claro para todos nós que quanto aos anjos, eles estão a serviço de Deus. Olha que coisa interessante. Dos anjos, ele faz mensageiros, e de seus ministros labaredas de fogo. Ele quer esclarecer esse negócio. Por quê, pastor? Porque eles acreditavam em anjos. Não que fosse errado acreditar em anjos, mas porque Deus usava os anjos para falar à igreja naquele período de tempo. Então, de tanto Deus usar os anjos, eles passaram a acreditar mais nos anjos do que no próprio Deus que enviava os anjos. Então agora, o escritor do livro de Hebreus está deixando bem claro, quanto aos anjos, eles estão a serviço de Deus. Eles são mensageiros de alguém que é maior. Jesus é maior. No livro de João, capítulo 5, conta a história do tanque de Betesda. 38 anos, um homem estava à beira do tanque de Betesda, aguardando que fosse curado. E a Bíblia diz que Jesus chegou próximo a ele e perguntou. E ele respondeu e disse: olha, eu até quero ser curado. E ninguém me lança dentro das águas. Era comum, quando o anjo descia sobre o tanque, as águas se movimentavam, e o primeiro que mergulhasse dentro do tanque era curado. Durante 38 anos, aquele homem aguardou para que alguém o jogasse dentro do tanque, mas isso não aconteceu. Então Jesus chega e cura aquele homem no tanque de Betesda. Então diga assim comigo: Jesus é maior que o tanque de Betesda. Alguns anos atrás, na minha família, nós temos uma irmã, essa irmã é viva, ela sofria de epilepsia. Diga assim: Jesus é maior que epilepsia. E as pessoas diziam: olha, a epilepsia não tem cura. Não põe a mão que pega. E ela nunca vai casar. E se caso vier a casar, não vai poder ter filhos. Essa minha irmã não só foi curada de epilepsia, como casou, tem filhos, inclusive está aqui. Não é para você aplaudir agora, segura seu aplauso. Jesus é maior que epilepsia. Diga assim: Jesus é maior que epilepsia. A Bíblia conta a história de um homem que resolveu plantar. E depois que ele plantou, deu muito certo o plantio dele, e ele construiu vários celeiros. E ele agora olha para aquela cena de prosperidade
e diz: arregala-te, alma, come e bebe, porque tens em abundância. E de repente, ouviu-se uma voz que disse: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e de quem será? Então repita comigo assim: Jesus é maior do que qualquer armazém cheio de mantimento. Jesus é maior do que prêmio de loteria. Se dinheiro resolvesse, um determinado piloto de Fórmula 1 que saiu para passear, esquiar, bateu com a cabeça na pedra e ele ficou em coma, está em coma até hoje, e ele é milionário. Então Jesus é maior. Quantos dizem amém? Jesus é maior do que toda ingratidão, do que toda solidão. Jesus é maior do que todo abandono. Jesus é maior do que toda situação aparentemente intransponível, insolucionável. Diga assim: Jesus é maior do que qualquer causa, seja na justiça ou até mesmo fora dela. Uma senhora da nossa igreja, a avó, o nome dela Ana Lúcia, ela me procurou e disse: pastor, eu queria tanto casar. Eu olhei para ela, quase que eu falei: dura coisa me pediste. E uma senhora, bem senhora, assim, bem, como é que diz aí, forte aqui em Cabo Frio? Forte em Cabo Frio é igual em Padre Miguel? É forte também? Bem forte. Eu falei: vamos orar, irmã. E nós oramos. E não demorou muito a aparecer o noivo. Digo: uau. E agora ela trouxe o noivo até mim. Eu disse: olha, nós precisamos que vocês entrem para o romance real. E ela sorriu, deu uma gargalhada. Eu falei: está rindo por quê, serva de Deus? Ela: pastor, eu sou avó. Você pode ser avó, mas princípio é princípio até para as vovozinhas. Amém ou não amém? Diga assim: princípio é princípio até para as vovozinhas. Princípio é princípio até para a mãe solteira. Princípio é princípio até para você que entrou num relacionamento e não deu certo, entrou em outro e não deu certo, entrou em outro e não deu certo. Princípio é princípio. Não demorou muito. Ela me procurou e falou: pastor, o senhor sabe que meus pais são vivos? Eu falei: sim. E eu recebi uma notícia que meu pai está muito mal de saúde. E eu queria pedir a sua bênção para ir lá em Vitória, ficar noiva na frente do meu pai e da minha mãe, ainda que seja no leito de enfermidade dele. Eu quero dar esse prazer para o meu pai e para minha mãe. Eu falei: vai, minha irmã. Ela ficou noiva, mandou uma foto para mim e disse: olha aqui o meu noivado, pastor. Então diga assim comigo: princípio é princípio até para as vovozinhas. E Jesus é maior do que qualquer solidão, do que qualquer abandono. Jesus é maior do que situações que te levam a passar fome e necessidade. Antes de chegar aqui, eu estava ali embaixo conversando com o pastor Márcio, e eu pedi que essa pessoa me telefonasse. Nós tivemos um culto numa terça-feira. Eu ainda não entrei na mensagem não, só estou dizendo que Jesus é maior para vocês. E dado o momento do culto,
nós começamos a adorar um culto de Tadel, treinamento avançado de líderes. Então nós tínhamos um roteiro para aquele culto, só que os levitas começaram a ministrar uma canção que falava a respeito de Jesus. A canção diz, eu não sei cantar, não é o meu forte cantar, mas a canção dizia que Deus Pai o abandonou, cessou. Eu queria pregar e não conseguia. Eu queria pregar e não conseguia. Aí eu pedi, para igreja, para de cantar. Levanta as mãos em direção à Vila Vintém. Há uma favela que tem próxima à igreja. Porque Deus está me mostrando agora que tem alguém da África sendo convidado para entrar para o tráfico. E nós vamos orar agora, e essa pessoa vai entregar a vida para Jesus e vai vir para cá. E a igreja levantou as mãos em direção a Vintém, e nós começamos a profetizar: ei, não aceita esse convite, você agora é dessa igreja. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, o líder do grupo familiar me ligou: pastor, estou aqui do lado de um angolano. Eu disse: como que é? Pois é, pastor, ele entregou a vida para Jesus agora. E ele fala francês e fala espanhol. E deixa eu contar a história dele para o senhor, pastor. Eu falei: pode contar. E ele disse assim: ele vivia debaixo de muita miséria. A mãe dele pegou e colocou ele num contêiner desses navios mercantes. E ele ficou nesse contêiner durante um ano. Durante um ano, 2 contêineres com 500 pessoas cada, vindo da África, escondidos num navio mercante. E um grupo daquelas pessoas morreram. E ele, para não morrer, começou a comer barro e beber água. Comia barro e bebia água. E enquanto eles comiam barro e bebiam água, alguns morriam. E no grupo do contêiner que tinha 500 pessoas, aqueles 500 morreram. E no grupo que ele estava no outro contêiner, que também tinham mais 500 pessoas, 300 pessoas morreram e ele continuou vivo. E dado lá, por algum tempo de viagem ainda, não estou contando uma historinha para alegrar teu coração, estou contando uma verdade que está acontecendo esses dias. Os marinheiros daquele barco, daquela embarcação, chegaram naquele porão e naquele contêiner e disseram: ei, vocês querem comer o nosso vômito? E ele disse sim. E eles disseram sim, porque nós estamos comendo barro e bebendo água. E eles colocaram baldes de vômito para que ele pudesse comer com o grupo que eles estavam. E começou a se sentir bem. E porque estava se sentindo bem, continuou a viagem. Diga assim: Jesus é maior do que qualquer ambiente contrário. Para Jesus não precisa de ambiente. O ambiente é dele, a glória é dele, a igreja é dele, nós somos dele, tudo é para ele. Amém ou não amém? Então diga assim: Jesus é maior. Eu vou passar para a segunda parte ou para a primeira parte da pregação, depois que eu vou descer, e nós vamos dar um aplauso ao Senhor. Vamos dar um aplauso ao senhorio de Cristo, porque Ele é maior. Para isso eu queria que você ficasse de pé no nome de Jesus Cristo. Fica de pé, por favor. Isso, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Para a glória do nome de Jesus.
Isso. Agora nós vamos aplaudir a ele. Irmãos, nós, no retiro dos jovens, estávamos lá orando, buscando a Deus. Estou contando isso porque Jesus é maior. E de repente uma menina caiu possessa. E nós oramos por ela. E ela se debatia mais ainda. Aí eu parei e falei assim: ô diabo, por que tu não está querendo sair dessa menina? Aí a irmã falou assim: a Dilce, pastor, é porque uma legião está saindo, mas é muito. Falei: 13 anos. Quantos tem 13 anos aqui? Quantos tem 13 anos aqui? 13 anos de idade, com uma legião de demônios. Aí nós falamos assim: manifesta o cabeça, sai. Aí saiu. Passou o tempo, se envolveu com a juventude da igreja, passou pelo retiro de vida vitoriosa, e teve uma festa fantasia da nossa igreja. Fizemos uma festa fantasia, convidamos alguns irmãos, membros da comunidade de Irajá. Todo mundo se fantasiado, uns de Smurf, outros de gladiador. E ela, calça jeans, uma camisa, um violão nas costas, e penteou o cabelo. E eu olhei para ela assim, eu estava como jurado dos então fantasiados, para poder dar a nota dos fantasiados. E eu falei assim: qual é a fantasia dela para que eu possa dar nota? Aí a irmã falou: pastor, você não sabe? Eu falei: não sei. Pastor, você não está percebendo? Eu falei: não. Ela se fantasiou de dirigente de grupo familiar. Me deu um nó e uma vontade de chorar. E eu falei assim: eu não vou nem buscar mais saber mais nada a respeito dela. E fiquei quietinho para dar nota dos fantasiados. Aí quando ela chegou próxima de mim, ela disse assim: o meu sonho é ser dirigente de grupo familiar. Diga assim: Jesus é maior do que legião de demônios. Amém ou não amém? Quantos entenderam que Jesus é maior? Eu posso passar a noite toda contando alguns testemunhos que Jesus é maior, mas eu preciso falar a segunda parte do versículo. Uma vez em viagem pela Marinha, eu estava numa missão secreta na madrugada, era por volta de 1h da manhã. De repente, houve uma explosão no navio. O navio sacudiu e me acordaram depressa e disseram: olha, a carga que você trouxe, uma parte dela explodiu. E estava jogando muito, pegamos o mar tem uma numeração, uma tempestade muito grande. Amarraram a corda na minha cintura e mandaram que eu fosse até o convés. Estava chovendo, muito vento, o navio jogando muito. E eu pensei que eu ia morrer naquela noite. E mandaram que eu fosse fazer uma inspeção no que aconteceu. Eu amarrado com aquela corda, o navio jogando. E quando eu cheguei naquele navio, um rebocador de alto mar, eu percebi um buraco muito grande no tanque de água. Naquele período, nesse navio tem um convés, então tem a praça de máquinas, tem um tanque de óleo e tem o tanque de água. Aquela bomba, aquela que nós estávamos conduzindo na madrugada, explodiu para dentro do tanque de água. Se fosse no tanque de óleo ou na praça de máquinas,
eu teria virado comida de peixe. Não estaria nem aqui falando com vocês. Então diga assim, Jesus é maior do que qualquer explosão. Jesus é maior do que todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui em Hebreus 1:7, que de seus ministros ele faz labaredas de fogo. Que coisa interessante, né? No caso, os ministros são os homens. E eu me fiz uma pergunta e queria responder essa pergunta que eu fiz a você. Qual seria o cardápio de um labareda de fogo? Qual seria a comida que um labareda de fogo come? E a Bíblia diz, no livro de João 4, versículo 31, e vai trazer uma resposta muito interessante. Se você puder aí abrir a sua Bíblia, em João 4, 31, eu quero mostrar e quero falar para você a respeito do cardápio de um labareda. João 4, versículo 31. Então, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então, os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus lhe disse, aí vem a comida do labareda: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o cardápio número 1 de um labareda é fazer a vontade daquele que o enviou. Quantos querem ser um labareda aqui? Levanta as mãos. Para nós sermos um labareda, precisamos fazer a vontade daquele que nos enviou. Eu estava conversando essa semana com a Andressa, esposa do pastor Alain, pastor Andressa, e ela estava me contando que o pastor Alain foi trabalhar em São Paulo, e ele trabalhava a semana toda, de segunda a sexta. Na sexta-feira, ele retornava para casa dirigindo, mais de 6 horas de viagem até em casa. E quando ele chegava em casa, tinha um discípulo sentado aguardando para ser discipulado. Ela sabia que ele estava cansado. O filhinho Pedro deles estava desesperado para brincar com o pai. E ele, sem expressar nenhum tipo de cansaço ou insatisfação, ele passava horas e horas discipulando, depois de ter dirigido mais de 7 horas. Um labareda de fogo, eu aprendi, são pessoas que estão dispostas a fazer a vontade de Deus. Quantos são dispostos a fazer a vontade de Deus? Alguns anos atrás, eu pensava que um labareda de fogo era só orar em mistério, era começar a profetizar, a declarar. Eu participei de muitos cultos, que a glória de Deus vieram de tal maneira, pessoas profetizavam sapateando assim, ó. Eu tinha a impressão, falei, meu Deus, que labareda, que fogo, que calor, que glória. Mas eu tenho aprendido que ser um labareda é fazer a vontade daquele que nos chamou, daquele que nos comissionou. Amém ou não amém? Interessante que o pastor Eibe conta uma história muito legal a respeito da grande comissão. Dentro da história do livro de Mateus 28, 19, o pastor Eibe conta o seguinte: Jesus estava para morrer, estava para ser assunto aos céus. Ele não tinha muito tempo de conversar com seus discípulos. Na verdade, ele tinha que passar a última instrução para eles. E ele chama os seus discípulos. E por ele ter um tempo que estaria se tornando assunto aos céus, ele precisava passar o que seria mais importante para ele em relação a nós como seus servos e seus discípulos.
Mateus 28, versículo 19. Fala a respeito da grande comissão. E Jesus diz assim, olha, em Mateus 28, 19. É o que é mais importante para ele, que nos torna verdadeiros labaredas. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, amados, um labareda tem paixão. Repita comigo assim, paixão. Um labareda, ele é fervoroso. Diga, fervoroso. Quem tem paixão tem intensidade. Diga, intensidade. Quem tem paixão tem intensidade. Quem tem paixão tem perseverança. Quantos apaixonados por Jesus tem aqui? Interessante, eu vou falar algo para vocês. Eu não sei se eu estou gritando ao ouvido dos irmãos, eu não estou me ouvindo muito bem. Estou gritando muito, Caio, para a igreja? Não estou me ouvindo um pouquinho aqui. Mas esse angolano que se converteu agora essa semana, ele vem ser filho na fé de um rapaz que se desviou da nossa igreja bem umas 4 ou 5 vezes. Esse rapaz se desviou. Melhorou muito, muito obrigado. Perdão se eu estava gritando ao ouvido dos irmãos aí. Esse irmão se desviou tanto, que toda vez que ele voltava para Jesus, a gente olhava um para o outro. E ficava meio desconfiado, né, cara? Meu Deus, será que é dessa vez? Ele se desviou em todos os setores da nossa igreja. A nossa igreja está se organizando igual vocês já são organizados. Então nós temos lá supervisor de área, supervisor de setor. E esse irmão se desviou e passou por todos os setores. E na reunião com as áreas, nós ficamos assim, vem cá. Ele agora, o Douglas, ele agora é de qual grupo familiar? Aí a gente coçava a cabeça e diz, quem foi visitar ele? Aí todo mundo levantava a mão, pastor, eu fui. Aí eu falei assim, meu Deus, para quem eu vou dar para cuidar? Aí na semana seguinte, chegava a reunião assim, o Douglas se desviou novamente. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Nessa terça-feira que nós cantamos essa canção, que eu falei com vocês, o Douglas estava no culto. Quando nós começamos a cantar esse louvor, Deus Pai o abandonou. O Douglas começou a chorar. E começou a sair lágrima dos olhos do Douglas. E ele começou a vir à frente sem ninguém fazer apelo dessa vez. E eu também não quis mais fazer apelo, já fiz tanto apelo. Eu falei, meu Deus, será que eu faço outro apelo para entregar a vida para Jesus? Mas canta aí, igreja, vai cantando aí. Deus Pai o abandonou. Dá licença, tá, pastor? O Douglas veio chorando. Parou ao pé do púlpito, abaixou a cabeça e continuou chorando. Aí eu falei assim, Douglas, você quer entregar sua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Ele, quero, pastor. Aí eu desci do púlpito, dei um abraço nele e falei, então a unção de pastoreio que está na minha vida, eu reparto com você. A unção de alegria no casamento que eu tenho, sou feliz no meu casamento, eu passo para você. E eu quero declarar que a partir de hoje você não vai ser mais o Douglas que se desvia. Esse Douglas que nós tínhamos quase que desistido dele, que convidou o angolano para ir no grupo familiar. Então repita comigo assim, quem tem paixão, tem perseverança. Quem tem paixão, tem intensidade. Quem tem paixão, tem prazer e alegria.
Quem tem paixão não vê o trabalho, o envolvimento com a igreja como um fardo. Quem tem paixão é super apaixonado por almas. Quem tem paixão é um labareda, irmãos. Amém ou não amém? Eu vou contar um segredo para você. Está filmando, pastor? Está filmando, né? Misericórdia. Eu vou contar um segredo então para você. Vou falar baixinho, só para na edição sair assim meio truncado. Eu ando na minha mala pastoral. Eu não ando com dinheiro. Não tenho nenhum cordão de ouro. Eu não tenho nada de maior valor do que o que está aqui no púlpito na minha mão. É uma fita. Eu ando com ela na minha mala pastoral, pastor Márcio. Porque a Bíblia diz no livro de Atos 9, do versículo 36 ao 41, conta a história de uma mulher crente. O nome dela é Dorcas. A Bíblia diz que Dorcas ela era cheia de boas obras. Ela entendeu a grande comissão. Dorcas era uma mulher que ela andava pela igreja e ela percebia quando as outras mulheres estavam com o vestido rasgado. Talvez estavam com aquela mesma roupa de todos os cultos. A Bíblia diz que ela ia lá, costurava para essas mulheres, fazia uma roupa nova e dizia: "Oh, minha irmã, eu trouxe um presentinho para você." Mas a Bíblia conta que Dorcas morava em Jope. E Jope, quando é a primeira vez citado na Bíblia, aparece no cenário bíblico, para que eu e você conhecêssemos e tivéssemos noção de que Jope existia. Na verdade, não foi bem assim. Na verdade, Jope foi citada por alguém que Deus chamado Jonas, e disse assim: "Ei, Jonas, eu preciso dar uma missão para você. Vai até Nínive, prega arrependimento para os ninivitas. Diz para eles, Jonas, que eles precisam parar de pecar, que eles precisam parar de fazer coisas que me desagradam." Aí, sabe qual foi a resposta que ele deu? Eu não. Eu vou usar o meu dinheiro, vou até Jope, vou pegar um navio e vou andar contrário à vontade de Deus. Então, a primeira vez que Jope é citado, aparece sendo comentado por alguém que queria monopolizar o amor de Deus. Mas nessa mesma Jope, Deus faz nascer uma mulher crente, cheia do Espírito Santo, uma discípula de Jesus, uma verdadeira labareda, que fez de alguns instrumentos da simplicidade sua arma do amor. Amém ou não amém? Então olha assim para o irmão que está ao seu lado, bem devagarinho, dá uma olhadinha assim. Isso, dá uma olhadinha para o outro lado. Agora olha dentro da bolota dos olhos dele e diz assim: a partir de hoje, você vai conhecer a labareda que tem dentro de mim, a unção do poder de Deus que tem dentro de mim, uma unção de intensidade no nome de Jesus. Quantos dizem amém? Quantos dizem glória a Deus? Quantos dizem aleluia? Você sabe que eu estava fazendo um estudo a respeito de Jope e a respeito de Dorcas. Está no livro de Atos 9, é importante que eu cite, para que você possa depois, então, ler na sua casa, né? Era uma cidade que as mulheres eram esposas de pescadores, viviam da pesca. Então, naquela época, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Então é possível que alguns maridos tenham saído para a pesca e nunca tenham voltado. É possível também que tenham saído para tentar a vida e largado mesmo as suas esposas. Então era uma cidade que
tinha tudo para ter dado errado. Porque antes de Dorcas, já tinha passado alguém que queria monopolizar o amor de Deus. Mas Deus levantou alguém que era a compensação dele nesse tempo. Toca na pessoa que está só dizendo assim, você é a compensação de Deus nesse tempo. Você é a labareda que vai queimar a região dos lagos com o amor de Deus. Você tem unção para fazer diferença nesse tempo no nome de Jesus de Nazaré. Amém ou não amém? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Então, a partir de hoje, eu queria ensinar um segredo para os labaredas. Utilize ferramentas da simplicidade. Ela utilizava talvez uma fita, talvez uma máquina de costura e ganhava muitas almas e cuidava de muita gente. Eu quero profetizar e declarar que esses dias Deus vai te dar sabedoria e estratégias para ganhar pessoas em nome de Jesus Cristo. Deus vai colocar no teu coração algumas atitudes que antes você nem sabia que eram ferramentas da simplicidade para ganhar alguém para Jesus. Deus vai te dar essa inspiração no nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Quantos aqui sabem fazer bolo comum, bolo de laranja, bolo de milho? Você pode usar o bolo que você sabe fazer para ser um labareda nesse tempo no nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Quantos aqui sabem fazer talvez uma cocada? Consegue fazer cocada? Deus vai usar a sua cocada para ganhar pessoas para Jesus. Amém ou não amém? Porque Deus vai colocar na mão dos labaredas ferramentas da simplicidade. Amém? Eu queria ler um texto, mais um texto bíblico com você, que se encontra no livro de Isaías 33, versículo 14 e 15. Eu pedi que separasse um louvor, não sei se conseguiu separar. Tá certinho. Quando eu fizer o sinal, você vai soltar o louvor, tá bom? Obrigado. Isaías 33, versículo 14 e 15. Interessante que essa unção de labareda, essa paixão, é algo contagioso, pega. E vai pegar em nome de Jesus Cristo. Na verdade, já pegou. Amém ou não amém? Isaías 33, versículo 14 e 15. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e que fecha os seus olhos para não ver o mal. Quantos dizem amém? Quantos querem ser esse labareda nesse tempo? Quantos são esses labaredas nesse tempo do fim? Quantos são respostas de Deus para essa geração no nome de Jesus Cristo? Quantos são a lei de compensação e misericórdia de Deus para essa geração mais perversa no nome de Jesus Cristo?